Bom dia, boa tarde e boa noite. você que está acompanhando mais um episódio aqui do Futebola, esse vídeo que você já sabe muito bem. Vamos falar do que melhor e pior aconteceu nesse final de semana em referência aos times do Distrito Federal. Esse lugar cheio de magia, cultura e futebol. Futebol esse que vos apresento aqui sobre tudo que acontece com os 4 times que estão na Série D do Campeonato Brasileiro. São eles Gama e Brasiliense no grupo A3 e Capital e Ceilândia no grupo A4. Vamos falar do que aconteceu nessas partidas e também passar um pouquinho sobre o Gama, porque o vídeo completo, já sabe, tá aqui no canal, postado recentemente, logo pós-jogo do Gama, então tem lá 15 minutos só sobre o jogo contra o Yumas que a gente esteve presente. Vamos começar! E como começar isso de melhor forma que não falando do grupo A3, grupo esse aí de Gama e Brasiliense. Vamos na ordem dos grupos, como eu já falei, o do Gama a gente vai passar só aquele resuminho. Então vamos nos aprofundar primeiro no Jacaré, o Jacaré Brasiliense que empatou fora de casa contra a equipe do Luverdense. E aí você vê que o futebol tem jogos e jogos, empates, vitórias, derrotas e derrotas. Empatou contra o Primavera no primeiro jogo, na abertura da Série D, dentro de casa, e na minha opinião foi uma derrota bem ruim, porque o Primavera é o azarão do grupo. Um time foi rebaixado agora no campeonato estadual, mas a gente sabe muito bem que do estadual até a Série D existem muitas mudanças no time, na comissão, então não necessariamente o trabalho no campeonato estadual se reflete na competição nacional, mas a gente está falando de um time com investimento muito menor do que o do Brasiliense, um elenco curto, um elenco que está enfrentando viagens de Copa Centro-Oeste, tendo jogo meio de semana, e um time que encara pela primeira vez uma Série D na história. Então, por todos esses fatores somados, o Brasiliense não ter conseguido entregar a altura do que se espera dos investimentos, dos jogadores e também do peso que tem esse clube no cenário nacional no século XXI, foi um empate horrível com gosto de derrota. Agora, contra o Luverdense, a situação, na minha opinião, é diferente. Acho que é um empate que dá para sair, sim, com alguns detalhes positivos, dá para sair, sim, de cabeça erguida, de um Brasiliense que foi jogar fora de casa contra uma das melhores equipes do grupo. Na minha opinião, os 3 favoritos aí para passar dessa primeira fase no grupo A3 são Gama, Brasiliense e Luverdense. E o Brasiliense, assim, pensando no que pode jogar, que ainda não conseguiu exprimir isso dentro do campo, mas um Luverdense que é bem forte, chegou na final do seu campeonato estadual, um time que a gente acostumou a ver em patamares maiores do cenário nacional e que é muito difícil de se jogar contra, dentro e fora de casa. O Brasiliense, então, vindo de um péssimo campeonato estadual, de uma estreia bem abaixo, na minha opinião, teve que enfrentar um grande desafio e gostei da forma como o Brasiliense encarou esse jogo contra o Luverdense. O início de jogo teve o Luverdense como senhor ali protagonista do jogo, até como se esperava, jogando dentro de casa, dentro dos seus domínios, vindo de uma vitória na primeira rodada. Começou com finalizações, obrigou ali o Kaiser a ser seguro, principalmente nos primeiros 5, 6 minutos de partida, mas ainda sem muita ofensividade, sem muita efetividade. O Brasiliense tentava controlar um pouco, acelerar pelas pontas, mas era o Luverdense quem dava as caras ali no começo, nos minutos iniciais. Mas a resposta veio na sequência. Com 10 minutos, o Brasiliense já conseguiu a sua primeira grande chance no escanteio cobrado pelo Tarta. A bola passou por todo mundo, chega no Marcos Júnior, acabou cabeceando, ela sobe um pouquinho, bate no chão e sobe um pouquinho, acaba saindo, mas foi a primeira grande chance na partida. E falar de Marcos Júnior, temos a volta dele ao time titular. Acho que é um cara que agrega muito nesse meio campo, preenche o meio-campo do Brasiliense. Gosto do Marco Júnior e do Tarta, que a gente vai falar nesse vídeo mais e mais vezes, porque foi dele as grandes chances do Brasiliense, quase todas, assim como já estamos acostumados, passaram pelos pés do Tarta. O lance, a partir daí, deu confiança para o Brasiliense. O Brasiliense é antes e depois dessa finalização, começa a crescer de volume, na metade do primeiro tempo ali, já começa a imprimir, o Tarta tem uma finalização de fora da área que passa muito perto, o Jean-Pierre também arrisca, mas ainda não chegando ao gol, porém desses 15 minutos até por volta ali dos 33, o Brasiliense teve as melhores chances do primeiro tempo, com o Montanha também pelos lados de campo, um time que começou a criar oportunidades, criar volume, e eu vejo muito mérito disso, aí a gente pensando num Brasiliense que vinha com tantos problemas do que foi no campeonato estadual.
Com o passar do tempo ali, o segundo tempo já foi um jogo mais fragmentado. Muitas faltas, um jogo parado, não vou mentir não. Começou a dar aquela preguicinha de acompanhar a partida, jogo parado, muita falta, mas ainda assim, um Brasiliense que conseguiu criar algumas oportunidades, a do Montanha que eu já falei anteriormente, aos 33 minutos aqui, comentando nesse segundo tempo, mas não teve, assim, grandes perigos de gol. Teve no finzinho, quando o Luverdense começou a tentar fazer aquele abafa, querendo a vitória dentro de casa, o Brasiliense teve uma grande chance com o Tarta, batendo muito bem, ela belisca a trave e acaba saindo para fora. Foi também a grande chance do Brasiliense, mas faltou a competência, não, faltou a efetividade, faltou ali o ser mais incisivo em acertar o retângulo do gol. Teve suas chances, eu gostei como não sofreu pelo Verdense, eu não classificaria que o Brasiliense sofreu na partida, não. Achei que fez um bom jogo até. A gente teve o Wallace Pernambucano no time titular, diferente do que foi o Vitor Xavier na rodada inicial, e conseguiu suportar a pressão do Luverdense nos minutos finais e tendo a chance que eu já falei do Tarta batendo na trave. Então foi isso, um Brasiliense. Achei que jogou melhor, eu acho que isso é unanimidade, jogou melhor do que jogou contra o Primavera. Um empate fora de casa contra o Luverdense não é mau negócio. Ir para lá empatar não é um resultado ruim, você já mata um dos confrontos fora de casa lá, mas claro, tem que vencer em casa na volta, e o Brasiliense que agora vai ter que começar, aí sim, a empilhar vitórias. A gente espera de um time que possa oferecer mais por tudo que porta, pelas contratações. É um time que tem peças para fazer mais, porém, gostei dessa partida do Brasiliense contra o Luverdense, um adversário muito difícil. Diga, diretor. Tirou 2 pontos de um mandante, né? De um mandante, um adversário, um confronto direto, muito importante, e agora vai enfrentar o Yumas na próxima rodada, e vou dizer, o Yumas é um time propositivo, um time que jogou contra o Gama, a gente viu com o Rafael Miranda, gosta de se largar, ir pra frente, fazer jogar, né? E o Brasiliense tem totais capacidades, com o time que tem, de conseguir sair com 6 pontos, mesmo aí jogando fora de casa. Vamos acompanhar o Jacaré, que sai de forma positiva. Talvez você possa me chamar aqui de otimista demais, porém gostei assim desse empate contra o Luverdense. Acho que talvez você perguntasse para algum torcedor do Brasiliense antes do jogo se você aceita um empate 0-0 jogando no Mato Grosso contra o Luverdense, acho que assinariam sim. Então tá aí, 0-0 Luverdense e Brasiliense. Agora vamos para outro jogo desse grupo A3. Vamos falar do Gama, claro, de forma resumida, porque já falei, o vídeo tá aí, já o último postado, 15 minutos sobre tudo que foi esse jogo. A gente fala de novo de um Gama. Na tela aí, ó, tá na tela aqui. Em algum lugar aqui. Um Gama que continua invicto e agora é o único invicto do Brasil nessa temporada de 2026. Palmas para o Gama aí. O único invicto de todos os times com divisão entre as 4 aí, divisões ABCD. O Gama é o único invicto, chegou ao seu 19º jogo de invencibilidade em 2026. Chegamos ao 23º, se você for contabilizar desde a última derrota, que vem lá de 2025. Um Gama que começou o jogo um pouco aquém do que geralmente começa. Geralmente os começos do Gama são de protagonista do jogo. Em umas foi para jogar, não ficou lá atrás, fez marcação-pressão, teve um princípio de chance em roubada de bola do Moisés, mas o Gama logo voltou à partida no lance do David Lucas, encontrando o Ramon, que foi o cara do jogo. Depois consegue, com uma bela assistência num contra-ataque, o Yumas jogando ofensivamente, um escanteio, contra-ataque, o Ramon entrega pro Clemente que faz seu primeiro gol, e que golaço, domina de direita, bate de esquerda, faz seu primeiro gol nesse Campeonato Brasileiro de Série D, fazendo 1-0, aí o Gama fica mais tranquilo, volta pro segundo tempo, e Yumas tenta propor seu jogo, mas um Gama que controla muito bem, sofre pouco, apenas uma finalização que o Rinaldi tira ali na gaveta, inclusive defesaça do goleirão do Gama, e o Ramon sai de novo com um gol e uma assistência, assim como tinha sido no meio de semana. Deu um gol, fez um gol e uma assistência, agora deu assistência pro Clemente pro primeiro gol, e no segundo, em boa jogada do Kennedy, que entrou muito bem no segundo tempo, a bola desvia na defesa, para no pé de Ramon, e ele faz o segundo do Gama. Então tá aí um resuminho do que foi esse jogo, porque o vídeo completo tá aqui. Diga, diretor. Inclusive, lá no Instagram tem um vídeo da torcida Mirim. É verdade. E tem um torcedor Mirim lá que cantou essa pedra aí. É verdade, o Davi. Davi, um abraço pra você, Davi, que conversa com a gente, tá sempre, e sabe muito de Gama, tá sempre ali na grade, observa muito bem o jogo. Então aí, ó, palmas para o Davi. Vamos colocar ele aqui? Vamos colocar ele aqui na tela aqui? Então coloca. Ele que me falou que ia estar aqui, falou que o amigo ia estar aqui também, trouxe 2. Estamos com o cara, Davi, que já é personagem aqui do futebol. O que vocês estão achando da partida?
Muito bom, pô. Muito bom. Aquele golaço do Clemente, vamos ter mais um, pô. Pô, na minha opinião, aquele golaço do Clemente foi lindo, lindo, lindo. Agora tem que aumentar a ofensividade. Tipo, tá 1-0 só, eles estão sabendo marcar e fechar direitinho nosso ataque. Então, o que eu faria agora? Botaria só o Kennedy mesmo. Aí tipo, mandava o David, né? O Kennedy e o Clemente subir. Eu tô achando que o Luiz Carlos Souza tá precisando de um auxiliar. Não quer ser auxiliar dele, não? Rapaz, se pudesse, né? Aí, chama ele, chama o moleque. Então esse aí é o Davi, sabe muito. Vitória do Gama, que agora está 100% na Copa Centro-Oeste, 100% na Série D, chegando a 6 pontos em 2 rodadas. Diga, diretor? Cavou aí a vaga aí de auxiliar do técnico do Gama, o Davi, hein? Exatamente, e o Gama, que assim como foi com o Real Brasília, também treinado pelo Rafael Miranda, abriu o placar contra o Real Brasília, abriu o placar também contra o Yumas. Vamos agora para o próximo jogo, mudando de grupo, aqui ó, fazendo sabor, mudando de grupo. Vamos para o grupo A4, começar, claro, na ordem do que foram os confrontos, começar falando de Goiatuba 1, Ceilândia 0, sinal amarelo já para o Gato Preto, miau-au, agora é um miau-au mais recluso, né? Contido. Mais contido. Vamos falar desse jogo, e aí a gente está citando o Davi do Gama, citar também o Raul, que está sempre acompanhando os vídeos, sempre deixando os comentários, e ele citou muito bem como esse time do Goiatuba não é bobo, não, é um time que também mudou muitas peças do que foi o estadual para a Série D. O próprio Raul atentou isso em um dos nossos vídeos, estão aqui dando os méritos, porque também esse programa faz parte da interação com vocês. Ele falando que dos dois bons zagueiros chegando aí ao Goiatuba, tem o Euler, ex-Ceilândia, também com passagem pelo Brasiliense, o Renato, ex-Primavera, o Obina, campeão em 2023 com o Real Brasília do Candangão, também outros como Daniel Costa, Alex Henrique, o Jean Silva e o Thales também, meia, e fora o atacante Júlio Vitor, ex-brasiliense. Então aqui também os méritos para o Raul, para mostrar que esse time do Goiatuba não é fraco não, é um time difícil de se enfrentar. O grupo A4, já falei, na minha opinião, é sim mais embolado do que o grupo A3 de Gama e Brasiliense. O grupo A4 ele é mais difícil, por isso a gente vai comentar a importância do Capital já ter largado com 6 pontos, e o Ceilândia que não pegou confrontos fáceis nas primeiras rodadas, né? A primeira rodada foi em casa, ok, contra a equipe do Misto, que é uma das favoritas a avançar para a próxima fase, o Misto, e também agora na segunda rodada tendo que viajar para jogar fora de casa com o Goiatuba. A gente viu o Ceilândia jogando fora das características que se sente mais confortável, vamos falar assim, o time do Adelson. Teve mais posse de bola, o que diz algo também, é um time de Ceilândia que a gente costuma dizer, um time que ataca muito em transição, muitas vezes costumeiramente reativo, que não quer dizer retrancado necessariamente, mas um jogo de reação, pegando a bola, fazendo transições rápidas, utilizando muitos pontas. Um jogo que teve algumas mudanças, por exemplo, a contratação da Davi Araújo, ele vindo do Real Brasília, fez um bom candangão, ajudando o Real a ficar estável na primeira divisão. Foi contratado pelo Gato Preto e já estreou no lugar do Patricão ali, fazendo a função de 9. Um Ceilândia que teve mais a posse e voltou a apresentar também velhas dificuldades em construir quando tem um adversário posturado lá atrás e você tem que trabalhar essa bola para achar assim os seus pontas, achar o jogo diferencial, obrigar o balanço defensivo e achar seu gol. Vamos falar do jogo. O Ceilândia começou tentando ocupar o campo ofensivo, um primeiro ali momento do Ceilândia parecia que ia ser propositivo, mas a primeira chegada foi do Goiatuba e a mais perigosa delas também. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Tsunami dá um chute muito forte na entrada da área, sem chance para o Sucuri, bola difícil no chão, 1-0. A partir daí o jogo sai do que gostaria, logicamente, o Adelson, não só por ter levado o gol, mas que obriga o Ceilândia a ser senhor da bola. E, como eu já falei, não necessariamente o time do Gato Preto se sente tanto à vontade nessas situações. Tinha mais posse, mas sem criar grandes chances, não. O time do Ceilândia, aquela posse de bola inofensiva, tinha até um volume, mas não conseguia principalmente achar uma infiltração do Cardoso, não conseguia ainda achar o Davi Araújo em boas condições e não conseguia achar o Marquinhos no 1-contra-1, que é a principal característica dele, a velocidade, o drible. Não conseguia colocar seus pontas, que são dois pilares desse time, em situações de 1-contra-1, em situações de causar perigo ao adversário. Aí, intervalo, teve a volta para o segundo tempo. O Goiatuba seguiu mais perigoso porque seguiu aproveitando muito mais as suas chances do que o próprio Ceilândia, que não conseguia destravar a defesa adversária. Méritos para o Sucuri, tá? Achei uma boa partida no goleirão do Ceilândia, ele que vem sendo um dos nomes já há algum tempo de Ceilândia, impediu que o Goiatuba pudesse ampliar, é porque eu confundi amplificar
Com ampliar, ficou amplicar. Enfim, vocês não precisam entender minha mente. Vamos lá. Ampliar o placar, então o Sucuri fez uma boa partida, mas ficou no 1-0, um jogo de pouquíssima inspiração do Ceilândia, e a gente comentou já dos reforços Davi Araújo, já comentamos aqui, eu como titular, e também Paulo Melo, foram alguns reforços aí do Ceilândia nessa última semana para o enfrentamento. Agora vai precisar acordar, viu? Sinal amarelo pro Gato Preto, como eu falei, são 2 confrontos difíceis, a chave ali, o calendário não ajudou, mas está na hora de começar a pontuar. E a próxima rodada é no Abadião. Vai contar, claro, como sempre conta, com a torcida do Ceilândia para precisar alcançar aí seus primeiros 3 pontos na competição. Vamos falar agora de Capital 1, Operário 0, diretor Capital. Ganhou em casa, hein? Ganhou em casa, diga, diretor. Tem que contar a história aí que, voltando pra casa, pneu furado, chegou doente Isso foi em casa. Isso foi do Gama. Meu pneu explodiu voltando do Gama. Explodiu, cheguei em casa, meia-noite com o pneu estourado. Deixei o carro morto no meio do caminho. Hoje tive que ir lá buscar, mas enfim, problemas aí. E aí depois ainda veio aquela tal da doença, né? Porque a virose não perdoa ninguém. E aí não tava num bom final de semana, né? Explodindo pneu, doença. Sabe quem tava num bom final de semana? O Capital, que conseguiu a sua vitória, conseguiu agora fazer 6 pontos em 2 rodadas, 100% o Capital, que começou o ano, acabou o estadual de forma ruim, né? Não conseguindo se classificar entre os 4, sem vencer no JK, começou a Copa Centro-Oeste com velhos problemas defensivos, nas 2 primeiras rodadas levou 5 gols, mas agora já soma 3 jogos seguidos sem levar gol. Sabe qual foi a última vez que isso aconteceu? 2023. Não, calma lá. Foi ano passado, foi em 2025. Foi no mês de maio, quando conseguiu emendar uma sequência de Goiânia, Goiatuba. E sabe de quem também venceu e não levou gol? Botafogo. Quando venceu do Botafogo por 1-0, válido pela Copa do Brasil, jogo de volta. Nesses jogos aí foi a última sequência de 3 partidas sem levar gol do Capital. E por que eu chamo a atenção para esse fato? Jogo de ida, não foi não? Não foi o jogo Não, de foi jogo de volta. O jogo de ida o Botafogo ganhou. Foi verdade. A volta foi no Mané Garrincha. Foi o gol do Rodriguinho? Foi o gol de golaço do Rodriguinho. Inclusive o gol mais bonito, se bem que teve o do Clemente de bicicleta, hein? Os 2 gols mais bonitos aí da Copa do Brasil do ano passado. Então, vamos voltar aqui, falar de um Capital que, por que eu dou luz a esses 3 jogos seguidos sem levar gol? Porque é um Capital que vinha sofrendo muito defensivamente, foi apenas a 5ª melhor defesa do Candangão, 18 gols sofridos, realmente no ano até essa sequência dos 3 jogos sem sofrer gol, tinha sofrido 18 gols, então realmente era um time que vinha sofrendo muito defensivamente. E no futebol, eu sou mais fã, tá, do futebol positivo, de ter a posse, de fazer mais gol do que levar, então aceitar até levar um gol ou outro, mas fazer 4, 5, sou fã. Mas não dá para ser competitivo levando 2 gols todo jogo, precisando fazer 3 para não perder. É difícil e a gente sabe que a Série D, por exemplo, tem mata-mata, e no mata-mata não dá para você passar um mata-mata com uma média de gols levando 2 gols por jogo ou se acostumando a isso. Por isso o trabalho do Luizinho, muito focado na defesa, e parece que está tendo frutos, né? Tá colhendo o que plantou. São 3 jogos seguidos sem levar o gol, e um jogo sem muita inspiração, tá? Não foi um jogo que você liga a TV e fala, olha, que balé de futebol, que recital. Não foi. Um jogo que, tecnicamente, acho que as 2 equipes estavam um pouco abaixo, alguns passes saindo errado mais do que deveriam, as jogadas, muitas delas poderiam chegar em um lance melhor, mas travadas por um passe não tão bem feito, um domínio não acertado. Um jogo de poucas chances claras que o Capital soube ser competitivo. E é por isso que eu chamo essa atenção. Um Capital tão vazado aqui que soube ser competitivo, começou com mais presença, teve mais a bola, como a gente está acostumado desse time do Capital. O Operário baixou as linhas e ficou lá atrás. Gostei da organização defensiva do Capital também, quando o Operário queria sair jogando. O Capital subia as linhas, fechava as ações e dificultava muito o time do Operário, que não é bobo, foi 3º da primeira fase, caiu pro campeão do estadual mato-grossense, então não deixava o Operário sair jogando, obrigava o time a dar chutão, o time do Capital conseguia recuperar a bola, por mais que não tenha criado grandes chances, como a gente costuma ver com o Mateuzinho, por exemplo. Não foi um jogo de grande iluminação do Capital, de grandes chances de gol, não. Foi um jogo de competição. Não levar gol, e a estratégia de não levar gol
até chegar o momento em que você consiga ser eficiente. Foi assim, eu quero dar o detalhe também pro Nescau, que é o jogador mais perigoso desse time do Capital, contratado para essa Série D, já com gols pela Coruja, uma peça que já é muito importante para mim, já é um dos mais importantes desse time, e o gol foi premiado da insistência de um Capital que tentava, por mais que não criasse um grande volume, consegue um gol como num gol contra. Jogada pelo lado, a bola foi levantada, passe, e aí um gol meio bizarro, desvia na defesa do Operário, depois desvia no último zagueiro e vai morrendo devagarzinho no cantinho ali do gol do time do Operário. 1-0 do Capital e um segundo tempo de administrar. Administrou o resultado. Também o Operário não criou grandes coisas, não precisou colocar o coração do torcedor tricolor na garganta, não, soube administrar, soube parar, teve solidez defensiva, foi um jogo de diminuir riscos. Então aqui eu considero o melhor jogo do Capital no ano? Não, longe disso. Com bola criou muito pouco, precisa melhorar sim, precisa melhorar nesse quesito, mas talvez tenha sido o jogo mais competitivo do Capital em saber o que tem que fazer, regulamento debaixo do braço, ganhar essa partida, chegar a 6 pontos nas 2 primeiras rodadas, ganhou do União Rondonópolis na primeira rodada fora de casa e agora vencendo o Operário também, time complicado, eu falo, é um grupo também mais complicado do que o grupo A3, conseguindo aí então 6 pontos importantíssimos, porque por exemplo já abre 5 do próprio Ceilândia, né, que a gente está comentando aqui. Vamos falar de alguns reforços que chegaram também no Capital nessa última semana. A gente teve a presença do Lugano no estádio JK, aí sendo o embaixador da Coruja, e vamos falar dos reforços. Tem o Ian, meia, vindo do Caxias, que também já estreou nesse time, já estreou no time titular. Lucas, zagueiro, vindo do São José. Jori, goleiro, vindo do Betim. E Zé Matheus, volante da equipe do Rio Branco, do Espírito Santo. Foram aí as contratações. Então foram esses os jogos que envolveram os times do Distrito Federal. E vamos agora dar uma olhada primeiro nos próximos jogos e depois para a tabela. Vamos começar falando dos próximos jogos de meio de semana, né? Porque teremos Copa Centro-Oeste. Falar aqui do calendário. Gama vai receber a equipe do Anápolis 19h30 no Bezerrão. É um jogo que o Gama já pode definir a sua classificação. E do outro lado a gente tem um Vila Nova recebendo o Capital lá no Oba. Então jogo em Goiânia, 21h30. Aí o Capital já está numa situação que não está nada garantido. Precisa ter, se eu não me engano, uma vitória, um empate e uma derrota na Copa Centro-Oeste. Precisa conseguir os 6 pontos contra o Vila Nova, que está jogando essa Copa Centro-Oeste com um time alternativo, mas claro, é Vila Nova, um time de Série B, muito investimento, jogando fora de casa, vai ser um confronto difícil. Já na Série D, válido pela Série D, com competição aqui que estamos comentando e acompanhando, é a principal competição do calendário desses times. Vamos começar aí pelo grupo A3. O Primavera vai receber o Gama. Então o Gama vai viajar às 17 horas do jogo no domingo no estádio municipal Antônio Santo Renosto, lá para enfrentar o Primavera fora de casa. Outro jogo fora de casa, também no grupo A3, é Inhumas contra Brasiliense. Então, o Brasiliense também viajando, 18h30 do sábado, vai enfrentar no estádio Zico Brandão a equipe do Inhumas. Como eu já falei aqui anteriormente, tem o Gama muito favorito contra o Primavera, na minha opinião, muito favorito, mesmo jogando fora de casa. E o Brasiliense, ousado não, né? Vou falar, precisa ganhar, eu tô confiante numa vitória do Brasiliense contra o Inhumas, mesmo sendo fora de casa. Agora, já no grupo A4, vamos passar para os jogos que vão acontecer aqui no nosso cenário, aqui no nosso Distrito Federal. Vamos começar pelo jogo de sábado, 16 horas, o Ceilândia recebendo no Abadião a equipe do União Rondonópolis, derrotada pelo Capital na primeira rodada dessa Série D. E o jogo de domingo é Capital contra Coiatuba. 16 horas no JK, não vai ser jogo fácil, tá? Eu tô muito curioso para ver o que o Capital vai trazer de consistência defensiva das últimas partidas e também de capacidade e volume de jogo que esse time já mostrou várias vezes nesse ano, que tem condição de apresentar aí o Nescau chegando como homem gol, o Mateuzinho, que eu falo sempre, para mim é um dos melhores camisa 10 do Distrito Federal. Então, um Capital que vai ter um desafio, sim, jogando contra o Goiatuba dentro de casa, mas já tá com 6 pontos. Agora vamos para a tabela, diretor. Vamos para a tabela? Você fala ou eu falo a tabela? Pode falar. E começa pelo grupo A3, que quem tá aí é o Gama. O Gama tá demais. Então vamos para o grupo A3. O Gama, o único invicto do Brasil, em primeiro lugar, com 6 pontos, 2 partidas aí, 2 vitórias. Em segundo é o Luverdense, com 4 pontos, venceu na primeira a equipe do
o Luverdense venceu da equipe do Inhumas, venceu o Inhumas e agora empatando com o Jacaré. Em terceiro lugar, a Aparecidense com 3 pontos, conseguindo seus primeiros 6 pontos nessa rodada. Em quarto, Brasiliense com 2 pontos, 2 empates, um com gosto de derrota, o outro com gosto positivo. Em quinto, Primavera com 1 ponto. Em sexto, Inhumas com 2 jogos e 2 derrotas. Agora vamos para o grupo A4, vamos falar Capital bombando, de hein? Capital bombando, tocando o seu rock, a coruja... Pneu de carros cantam. O seu caso é pneu história. Meu história, né? Eu não tô tão afiado quanto o Capital. A coruja que tá fazendo ninho agora em trave, na felicidade, tá dormindo em ângulos por todo o Centro-Oeste. Primeiro lugar, com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Em segundo é o Goiatuba, com 4 pontos. Terceiro é um misto, 2 pontos, vem aí de mais um empate. Em quarto lugar, o Operário, tinha empatado na primeira rodada, agora derrotado pela equipe do Capital. Em quinto, União Rondonópolis, com o mesmo ponto. E ali, pelos critérios, né, de desempate, o Ceilândia é o Lanterna, com 1 ponto. Mas, claro, são só 2 jogos, dá para reverter isso. Apesar de ter um confronto muito difícil contra o Goiatuba. Contra o Goiatuba? Não, Capital enfrenta... Pera aí que agora eu me perdi. O Capital enfrenta o Goiatuba. Então o confronto do Ceilândia contra a União Rondonópolis em casa. Esse esquece que eu falei. Claro, vai ser difícil, porque é Série D. Mas eu tenho uma obrigaçãozinha, assim, de fazer o 3 pontos do Capital, que estou muito ansioso para esse jogo de Capital e Goiatuba, hein? Quero ver como vai ser. Então é isso o retrato do que foi essa Série D nesse final de semana, trazendo para vocês aí. Por enquanto... temos notícias muito positivas, alguns sinais amarelos ligando, mas no mais, achei uma rodada bem interessante para os times do Distrito Federal. O detalhe mais negativo é a derrota do Ceilândia, que acredito que ainda vai reagir, tá? Vai reagir. Próximo jogo é crucial para isso. Diga, diretor? Vamos fazer aqui quantos jogos de invencibilidade do Gama em 2026? 19. O recorde é do Botafogo e do Flamengo com 52 jogos de invencibilidade. Mas aí não é só pegando o ano, né? Pegando toda a sequência. Então, quem sabe o Gama já tem 23 aí. Diga. O Gama tá com 23? Na sequência total, sim. No ano 19. Vamos fazer um aqui, porque a cada vitória mais próximo da derrota está o Gama. Já diria o carpinismo. Eu acho que ele vai chegar a 27 jogos de invencibilidade. 27? Acho que sim. Ele tá com 23, faltam né? Faltam 4. É difícil projetar, viu? É difícil projetar. Primavera, depois vai pegar o Brasiliense, tem um clássico na sequência. Não sei. Eu acho que 27. Não faço ideia. E você, telespectador? Você, quanto que você vai botar aí do jogo de invencibilidade do Gama? Dá pra passar essa primeira fase invicto? Vou te falar. Dá. Mas é difícil, tem 2 clássicos, tem Luverdense. Fora isso, dá. Vamos acompanhando aí como é que vai ser, tirando toda essa magia, trazendo para vocês como vai ser a Série D. Comente qual vai ser o número da invencibilidade do Gama, até onde o Gama vai chegar invicto. Todos os olhares do Brasil estão para o único time que não foi derrotado em 2026 nesse quesito. É isso, vamos acompanhando rodada de meio de semana. Final de semana que vem vão ter bons jogos, estaremos presentes. Eu quero a opinião de vocês também. O que acha? Vai reagir o Gato Preto? Capital, gostando? Um time competitivo sem levar gols. Brasiliense melhorou contra o Luverdense, é um sinal de virada de chave. E o Gama continuará invicto? Fique aí para os próximos capítulos. Eu vou nessa. Valeu, até mais. Tchau, valeu, fui. É duro. Pneu de carros estouram.